que é a síndrome de Tourette? A síndrome de Tourette é uma condição onde ocorre a presença de tiques motores e vocais múltiplos, tá? Ela foi descrita a primeira vez em 1885 por um médico francês, o Georges Gilles de La Tourette, por isso ficou conhecida por esse nome. Quais são as principais causas da síndrome de Tourette? Não há uma causa definida para a síndrome de Tourette, tá? Até hoje a medicina não tem um fator causal que se consiga estabelecer essa relação direta, né? Então, isto leva à síndrome de Tourette, não existe até o momento. Com que idade a síndrome de Tourette pode ser diagnosticada? Quando a gente fala em síndrome de Tourette, a gente fala em tique, né? Então, Tourette é o aparecimento de tiques motores e vocais combinados. A idade de aparecimento dos tiques é na infância e adolescência, pode surgir entre os 2 e 15 anos de idade, sendo o pico de aparecimento aí por volta dos 7 anos de idade, sendo que geralmente o aparecimento ele começa com os tiques simples motores, né? Para depois de cerca de 1 a 2 anos começar a aparecer os tiques complexos motores e os tiques vocais. Quais são os principais sintomas da síndrome de Tourette? Quando a gente fala em Tourette, a gente fala em tique, então a gente precisa entender o que é tique, né? O tique é um movimento motor involuntário. Então, ele pode ser desde um tique simples, como o movimento de piscar o olho, mexer ombro, mexer nariz, até aquele tique motor complexo que a gente chama, quando tem um movimento assim de corpo que pode parecer até desengonçado, né? Então, a pessoa pode fazer um movimento de mão, pode fazer um movimento de levantar de cadeira, e esses tiques eles vêm em salvas, eles são abruptos e a pessoa não tem controle desse evento, né? Então esses são os tiques motores complexos. Então tique simples, piscar, motor complexo quando o movimento envolve vários grupos musculares. O tique vocal, os mais comuns são aqueles de pigarro, sabe? Tossir, tosse, pigarro, e pode ter até o tique vocal em que a pessoa fala palavras ou frases, em que ela repete palavras, e muitas vezes também pode acontecer até a emissão de palavras como palavrões, né? E também movimentos, quando a gente fala em tique motor, também pode ter o que a gente chama de copropraxia, que são os movimentos obscenos. Na realidade, isso que às vezes é o que fica mais estereotipado quando a gente fala de síndrome de Tourette, não é o que mais acontece na clínica. Os tiques mais comuns são esses motores simples e os vocais mais comuns é o de tossir, o pigarro, o fungar, né? Então, o Tourette, a síndrome de Tourette, ela compreende a combinação dos tiques motores e vocais que acontecem ao mesmo tempo ou não, né? No curso aí de pelo menos 1 ano. Existem fatores ou grupos de risco para desenvolver a síndrome de Tourette? Existem alguns fatores de risco associados, tá? São eles, baixo peso no nascimento, então bebê que nasce muito magrinho, prematuridade. Há uma questão familiar, então você ter pessoas na sua família com Tourette também é um fator de risco aí para que você venha a ter uma criança, né, nessa família com Tourette, uma pessoa na família com Tourette, então tem a questão genética envolvida. Há estudos que correlacionam o uso excessivo de nicotina e de cafeína durante a gestação também com o desencadeamento depois, né, na vida da criança dos tiques, tá? Não há, como já foi dito, né, não há uma causa estabelecida. São fatores que têm sido associados aí a uma chance maior de se ter Tourette ao longo da vida. Como é feito o diagnóstico da síndrome de Tourette? O diagnóstico de Tourette ele é feito quando a pessoa tem a presença de tiques motores múltiplos e vocais combinados. Esse combinado não significa que precisa acontecer ao mesmo tempo, tá? Você pode ter a emissão de tiques vocais em um momento e ter a presença dos tiques motores em outro. Esses tiques eles têm que existir por pelo menos 1 ano e na maior parte do tempo. Dentro desse período de 1 ano, não pode se ficar mais do que 3 meses sem se ter o tique, tá?
E assim, a idade de início é menor do que 18 anos, porque quando a gente fala de tique, a gente fala em algo que acontece na infância e adolescência. Né? O tique, ele muito dificilmente ele começa na vida adulta. O Tourette, ele não começa na vida adulta, ele começa na infância e adolescência. E é importante esse entendimento porque o tique por si só, ele não é o Tourette, que isso é uma coisa que às vezes as pessoas confundem, né? É comum, às vezes, a criança no curso ali da segunda infância, que a gente fala ali, né, a partir dos 7, 8 anos, começar a ter a presença de alguns tiques simples, né, os mais comuns é o piscar o olho, o balançar o ombro, e esse tique, ele flutua e ele remite espontaneamente sem tratamento algum. Isso é comum de acontecer, tá? Isso por si só não é Tourette, né? A flutuação, a clínica do tique na infância e na adolescência, ela apresenta esse período que a gente fala dessas remissões espontâneas. E aí, quando a gente fala de Tourette, essa criança que começou a ter esses tiques motores, que de repente ela começou a apresentar outros tipos de tique, então isso é uma outra característica também, que o tique, ele começa a mudar, ele não fica sempre da mesma maneira, isso é uma característica muito comum de aparecer. Então começa com piscar de olhos, de repente começa com mexer de pescoço e às vezes pode evoluir ou não para um movimento de corpo. Geralmente o tique ele tem esse movimento, sabe, que a gente fala rosto caudal, assim, né, vai da cabeça para os pés e para a ponta. E aí vai evoluindo isso, esses tiques eles podem então ir mudando, ir migrando e ao mesmo tempo se começa a ter essas emissões aí vocais também, né? Que pode ser só um grunhido, pode ser palavras, podem ser frases, né? Então há uma evolução, então o Tourette ele compreende este pacote, digamos assim, né? Quais são os principais tratamentos para a síndrome de Tourette? Quando a gente fala em tratamento de Tourette, a gente fala em terapia, né? Fala em um acompanhamento no sentido de observar até mesmo se vai ocorrer uma exacerbação ou uma melhora, às vezes até espontânea, né, desse quadro. E de medicação, quando esses tiques eles começam a ter um impacto muito importante, significativo na vida dessa criança e desse adolescente. Então a criança, por exemplo, às vezes em sala de aula ela pode começar a sofrer bullying, né? Ou às vezes até os pais não conseguem entender que aquele jeito, às vezes, que pode passar por uma má educação, sabe? Ou por alguém que fala palavrão, ou que faz gestos obscenos, ou então que tem movimentos aí fora que parecem ser fora de controle em momentos inapropriados. E às vezes os pais acabam brigando com a criança sem entender que aquilo não é do controle dela, né? Então, isso tudo é levado em conta para a gente entender se vai ser necessário o uso de um tratamento medicamentoso também ou não, né? Então, as medicações que a gente tem para o tratamento de tique são o que a gente chama da classe dos antipsicóticos, né? Então, quando necessário, a gente usa da medicação. Quando o tique ele acontece, por exemplo, de uma forma muito intensa em um grupo motor, né, isolado, ele pode começar a desencadear dor muscular, pode desencadear uma postura errada, sabe, da musculatura, e às vezes pode ser usado até toxina botulínica nessa aplicação desse grupamento muscular específico, né, para você ter o relaxamento da musculatura. Existem estudos com terapias aí, enfim, né, que ainda não estão totalmente estabelecidas, como até os próprios o tetraidrocanabidiol, né, tem alguns estudos em andamento, nada concluído. E a terapia, o que se tem assim de estudo, né, é a terapia cognitivo-comportamental. Então, você vai tentar fazer com que a pessoa ela aprenda a reconhecer aquele momento aquele momento em que o tique vai acontecer, né? E desenvolver técnicas e estratégias de enfrentamento frente a isso, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, desenvolvem essa autoconsciência para perceber quando o tique vai acontecer e colocam um movimento mais aceito socialmente. Então,
né, começa a passar a mão no cabelo, algo assim, para disfarçar o tique, né? Isso é algo que pode ser aprendido. Tem algumas crianças aí, quando está na faixa aí dos 11 anos, que começam a ter essa percepção tipo de um evento premonitório antes do tique. Então relata como se estivesse começando a ter um comichão, alguma coceirinha, algo assim, e aí vem o tique e, sabe, alivia essa sensação. Então na terapia aprende a reconhecer também esses fenômenos e a colocar, digamos assim, a canalizar essa energia que vem ali de uma maneira a contornar, né, o evento ali que vai culminar no tique, sabe? Mas não tem uma medicação que a gente fale, esta medicação é a medicação para o Tourette ou para o tique, né? São medicamentos que auxiliam no controle. A síndrome de Tourette pode causar sequelas que permanecem por toda a vida? Quando a gente fala em termos de psique, se a gente entende que uma criança, né, desde pequenininha, começa a sofrer desses eventos e que isso traz um impacto na vida dela, sofrendo bullying, tendo dificuldade às vezes escolar em decorrência dos tiques, isso por si só já é um prejuízo para a vida toda, né? Então é muito importante ter esse entendimento de que às vezes é necessário uma ajuda no sentido de minimizar isso, né? Então, por exemplo, na escola, às vezes a criança precisa ser colocada num ambiente sozinho para realizar provas, porque quando se está nervoso, quando se está ansioso, a tendência é que haja uma exacerbação dos tiques, né? Às vezes a criança consegue a criança, o adolescente, que eu falo bastante de criança, porque o tique é uma condição que aparece geralmente na infância e adolescência, né? Então a pessoa ela pode até segurar os tiques num determinado período de tempo, mas aí quando ela chega num lugar em que ela está mais tranquila, aí ela relaxa e aí há uma exacerbação, sabe? Assim, o tique ele vem em salvas, né? Porque relaxa e aí consegue deixar o tique acontecer. Isso por si só é um sofrimento, né? Pensa, você perceber que você está com algo ali no teu corpo, com uma urgência de acontecer, mas que socialmente aquilo ali não é pertinente, e aí eu preciso me segurar para que isso não aconteça, né? É um sofrimento, né? Então, eu penso que em termos de sofrimento psíquico, isso é algo que precisa ser trabalhado desde o início, né? Para minimizar o máximo possível esse impacto. E aí também há a questão muscular, porque tem crianças que podem ter contraturas de musculatura, sabe? Ter dor muscular, ter o posicionamento da musculatura que fica incorreto. Porque quando há o tique motor, há esse descompasso, né, interno ali em nível neuroquímico, neurobiológico. Hoje em dia já se sabe de algumas vias que estão relacionadas aí no movimento motor, que tem essa relação, né, com o tique, e que causa mesmo um impacto em termos de postura, de posicionamento, né, muscular. Então, por isso até que às vezes usa a toxina botulínica para ajudar nesses casos, né. É possível prevenir a síndrome de Tourette? Quando a gente fala de prevenção, se a gente for parar para pensar nos fatores de risco, o que a gente pode fazer para prevenir é evitar consumo de substâncias durante gestação, né, que é o período que o cérebro do bebê ali está se formando. Então, nicotina, né, o tabaco, a cafeína, todos os fatores que podem levar a uma prematuridade, a um parto prematuro, né? Isso inclui desde uma infecção né, uma infecção na mulher gestante, ali, uma infecção que passa intraútero. Então, os fatores de prevenção são os fatores de promoção a uma gestação saudável e a uma infância saudável, né? Isso é o que a gente consegue fazer em termos de prevenção de Tourette. A síndrome de Tourette tem cura? Não tem cura. Tem tratamento, tem controle e principalmente a gente pode trabalhar com entendimento, né? Para que as pessoas que sofram dessa condição tenham um menor prejuízo, assim, né? Para si, perante os outros e perante a sociedade.
para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.